Antes de ser governador, José já governava sua própria integridade e determinação, mostrando que a verdadeira liderança começa no coração. Hoje vamos falar um pouco sobre a história de um homem que, mesmo antes de ocupar o posto de governador, já agia como tal, mesmo em situações adversas. Ele foi escravo quando estava na prisão. Mas, além disso, vamos entender alguns pontos positivos que podemos extrair dessa história e levar para a nossa vida, para nos motivar e nos inspirar. E se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever no canal. De segunda a sexta, às 6 da manhã, trago histórias como essa para que nós possamos começar o dia motivados, inspirados, buscando sempre a nossa melhor versão e nos baseando com essas histórias incríveis. Deixo o convite para você, vou deixar aqui na descrição o link do livro da história de José, que vai contar com uma riqueza de detalhes tremenda para que você mude sua perspectiva, inspire-se com os insights que traz nessa história incrível do José. Como vocês já sabem, a ideia não é trazer a biografia, então vou focar em pontos específicos que nos ajudem a trazer insights que possamos de fato levar para a nossa vida na prática. Então José ele foi vendido como escravo por seus irmãos, e aí ao chegar nessa posição lá de escravo, ele começa a se destacar. E aí o Potifar coloca ele para administrar a casa. Ele começa a fazer um bom trabalho, porque o Potifar gostou bastante do José. Só que o problema é que a esposa do Potifar também gostou, só que de outra forma. E aí ela começa a tentar muito ali o José, né, ele na posição ali de administrador da casa, ela começa a ficar dando em cima dele, e ele, com sua postura correta de integridade, nega e fica sempre se saindo, até que chega um momento que ela consegue reverter o jogo, sabe? Ela consegue dizer que o José que estava provocando ela e estava querendo, insinuando para ela. Potifar, naturalmente, acredita na sua esposa e aí manda o José para a prisão, onde José começa também na prisão a ganhar uma posição de destaque entre as pessoas que estavam lá. As pessoas começam a ouvir muito, a gostar muito do José lá. E aí ele, um dia, ele tem um dom, né, de revelar sonhos. Naquela época era algo realmente, quem tinha esse dom, as pessoas gostavam muito, as pessoas iam até ela pedir para revelar o que esses sonhos queriam dizer. E aí o José revela o sonho de duas pessoas ali, dois presos que estavam lá com ele. Um deles, José dizia, olha, você vai ter sua liberdade. Ele explicava com detalhes como seria. E outro, José dizia que ele ia morrer. E aí acontecia exatamente o que José falou. E a única coisa que José pedia era o seguinte, ó, se você for libertado aqui, lembra de mim? Lembra? Ó, diz a ele, ó, aquele cara tem um dom lá do sonho, porque era algo valioso, né? Naquela época ali as pessoas eram muito bem vistas. E aí simplesmente o José é esquecido, o cara sai, tem a liberdade dele, mas não fala nada. E aí os anos vão passando e o José lá dentro. Agora imagina, o cara já tinha sido escravo, já tinha sido preso injustamente, por manter a sua integridade, e agora é simplesmente esquecido. Um cara que ele ajudou ali a interpretar o seu sonho. E aí chega um momento que Faraó tem um sonho, onde ele vê 7 vacas gordas, e tem mais outro sonho, onde ele vê 7 vacas magras. E ele fica maluco, querendo saber que danado de sonho é esse. Até que ele tenta com um, tenta com outro, ninguém consegue revelar o que é que esses sonhos queriam dizer. Ele queria saber o que é que cada um desses sonhos queria dizer. Até que o cara diz, opa, rapaz, tinha um camarada lá que... O cabo é bom, viu? O cabo é bom. E ele lembra de José. E aí o faraó manda chamar e José revela o seguinte para ele, olha, esses dois sonhos é como se fosse um sonho só. 7 vacas gordas seria os 7 anos de fartura que o Egito terá e as 7 vacas magras será, após esses 7 anos, 7 anos de escassez. E aí o faraó gosta muito do José e diz, olha, então tudo bem, você vai governar isso. Então José começa a governar e a ser o segundo homem mais importante do Egito, atrás apenas do próprio faraó. Ele coloca José na posição de governar para que ele consiga resolver isso. Como é que a gente resolve? Como é que a gente administra uma situação? Como é que a gente gerencia isso, esses 7 anos de fartura, para que nos próximos 7 anos de escassez a gente não passe fome, as pessoas morram de fome. Então, José, você vai gerenciar isso. Olha a responsabilidade. E aí José, na posição de governador, chega nessa época de escassez, as pessoas começam a vir
buscar comida, né? Ele fez um racionamento ali, e as pessoas começam a vir buscar comida, e os seus irmãos estão lá, os mesmos irmãos que venderam ele como escravo. E aí eu não vou entrar em detalhes, mas o José fez um teste com eles para saber se eles tinham mudado, e percebeu que sim, os irmãos tinham mudado de postura, de atitude, e ele decide então perdoar seus irmãos, manda chamar seu pai e todos vêm morar com ele. Agora vamos começar a nossa aula com o professor José. O que é que podemos aprender com José, com a história dele? Coisas tão antigas e tão atuais ao mesmo tempo. A trajetória do José nos ensina que, independente de onde estivermos ou das circunstâncias, devemos manter nossa virtude, nossos valores e nossa excelência. E aí eu já trago algum ponto aqui mais atual. Você às vezes está no seu trabalho atual e diz: ah, o chefe só quer explorar, ah, mas essa empresa é muito ruim, ah, mas isso, você, cada circunstância vai moldando você de uma maneira diferente. Então você é bom quando está no lugar bom e é ruim quando está no lugar ruim. A gente já aprende aqui com José que, independente de onde o José estava, ele agia com excelência, ele dava o melhor de si. Ele já tinha postura de governador, tinha postura de líder. Tanto que na prisão ele foi um líder, como escravo ele foi visto, foi notado, foi trazido para administrador. Onde José estava, ele era luz. Ele agia com integridade. Então o primeiro ponto é isso. Não deixe o local que você está, a empresa que você está, ah, minha esposa é assim, por isso que eu vou ser assim, eu vou ser promíscuo. Não, cara. Você não precisa ser moldado pelas circunstâncias. Você tem que ser você. Então, o José, ele sempre teve essa postura de líder, de agir com o melhor de si, da excelência, e depois ele simplesmente foi colocado no lugar que era dele por direito, de governador, porque ele já governava a si mesmo. Então, essa é a primeira lição muito importante que a gente aprende aqui com a história de José. O segundo ponto aqui é a paciência de José. A paciência de esperar o momento certo, sempre agindo novamente, sempre agindo com excelência, né? O José, ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo. O José foi enganado pela mulher por agir com integridade, né? Ele poderia inventar uma historinha ali, dizer, ah, vou fazer por aqui, porque Potifar está assim, está ausente mesmo. Não, ele agiu com integridade e por isso foi mandado para a prisão. Lá dentro, fez o melhor de si e mesmo fazendo o melhor de si, foi esquecido pelo camarada lá e, cara, muitos de nós, nessa situação, antes mesmo de chegar na metade do que José passou, ficaria se murmurando, ah, meu Deus, tudo para mim dá errado, eu ajo com integridade, eu faço tudo certo, mas as coisas dão errado, por que isso? Mas a palavra diz que como você planta, aquilo que você planta, você colhe. Então José tinha consciência disso, José estava plantando. E aí quando a gente vai recapitular a história, se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, ele não teria conhecido Potifar. Se ele não conhecesse Potifar, ele não teria ido para a prisão. Ele era muito íntegro e seria raro uma situação onde ele fosse mandado para a prisão, só se fosse enganado, né, como foi. Se ele não fosse esquecido ali, poderia ser que ele saísse, tem um interpretador de sonho que me ajudou ali agora, e aí ele não conseguisse chegar até Faraó, porque era difícil, né? Afinal, o Faraó era o líder supremo da maior potência do mundo na época, que era o Egito. Então, no momento certo, então saber ter a paciência de esperar o momento certo, agindo sempre com integridade, é um ponto também interessante, sem ficar se murmurando, sempre dando o seu melhor. Lembrando, a paciência ela tem mais poder do que a força em muitos casos. E por fim, a gente poderia ficar aqui horas contando vários pontos positivos que podemos trazer para a nossa história, mas eu vou fechar nesses três aqui para não ficar muito extenso o vídeo. Posteriormente eu posso fazer até outro vídeo contando outros pontos aqui. Mas o perdão, né, o perdão que José carrega no coração. Imagine você ser vendido como escravo, muitas vezes por situações bestas. Eu vi uma história, não vou citar o nome aqui, mas de uma artista aí, que passou um tempo sem falar com a irmã, porque por conta da pandemia, cada um tem uma opinião, e aí política entrou no meio, enfim, foi um pouco político aí. E ela parou de falar com a irmã, e depois recebeu a notícia do falecimento da irmã, e ela se culpa muito, tá? Então, às vezes, por besteira, a gente acaba não perdoando, ou deixando de falar com as pessoas, ou simplesmente... O José não tinha isso. O José, ele perdoa os seus irmãos, traz para morar com eles,
percebeu, logicamente, que os irmãos tinham mudado e traz para morar com eles. E essa é uma história incrível, assim, de perdão, porque o perdão que o José carrega no coração diz respeito às atitudes dele. Se os irmãos agiram daquela forma, os irmãos que pagarão com isso. E pagaram, né? Vieram ali atrás buscar comida, enquanto José era o governador, enquanto José era o segundo homem mais poderoso. Então, tudo que você planta, você colhe. José sempre plantou bem, sempre agiu com integridade e depois foi colocado apenas num posto que já era dele por direito. Olha, deixa eu te dar um conselho. Lembra daquela pessoa que te magoou, que te chateou? Perdoa. Você não precisa voltar a andar, essas pessoas estão por um mau caminho que não condizem com os seus. Você não precisa voltar a se relacionar com as pessoas. Mas perdoa. O maior beneficiado do perdão é aquele que perdoa e não quem é perdoado. E isso vai tirar um peso do seu coração.